Hoje nós vamos falar sobre o modelo RSM, onde nós vamos deduzir equações de balanço para os momentos de segunda ordem. Não só para o tensor de Boussinesq-Reilly, mas também para outros momentos que a gente vai ver ao longo da dedução. Então, vamos ver o procedimento de como fazer a dedução. A ideia, então, é partir Então, vamos comentar aqui, olha, utilizando um procedimento similar ao que nós já utilizamos para obter as equações para a energia cinética turbulenta e para a potência de transformação viscosa, nós podemos obter um conjunto de 6 equações para as componentes do tensor de Boussinesq-Reilly. Então, para começar, nós vamos partir das próprias da equação de Navier-Stokes. Aí nós fazemos a filtragem dessa equação e fazemos a diferença entre esta e esta. Quando a gente faz essa diferença, surge o I menos o I barra ddt e dos demais termos também que representam diferenças que têm que ser manipulados. Então, isso aqui é o I'. O que nós queremos, então, é a equação de balanço para a flutuação. Então, fazendo a diferença entre as duas, nós chegamos a essa equação aqui, olha. Taxa de variação da flutuação. No termo não linear, aparece essa diferença. Para P, também a mesma coisa, aparece lá P menos P barra, que é igual a P'. Aparece aqui o gradiente de P'. O termo difusivo, como ele é linear, difusivo molecular, aparece também diretamente a flutuação. Esse termo adicional que aparece aqui, que é o próprio tensor de Boussinesq-Reynolds, ele vem do termo não linear. Se a gente faz as manipulações com calma, a gente vai ver que aparece naturalmente esse termo devido à decomposição lá do termo não linear. Bom, então essa é a equação para o I'. O índice I, os índices podem ser trocados de forma conveniente. Então, nós vamos escrever essa equação, que aqui está em I', está em I, vamos escrever agora para J. Então, basta manipular os termos. Onde é I, eu passei para J, e onde era... É que aqui estava em K. Em K. Então, onde era I, passei para J. E o K permaneceu. Observe que o que vale é onde tem índice repetido, aparece a soma. Onde tem índice repetido, aparece a soma. Mesma coisa aqui, ó. Então, escrevemos a equação para J. Então, temos a equação de balanço para o I' e para J', o IJ'. Nós fazemos agora a soma das duas equações, somamos essas duas equações, aí vai aparecer a soma. Vamos fazer aqui o primeiro termo, os demais são mais trabalhosos. Vai ficar DUI' dt vezes... antes de fazer a soma, eu me esqueci. Antes de fazer a soma, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos multiplicar essa equação aqui por... Multiplicar essa equação por o J', multiplica todos os termos. E multiplica essa aqui por o I'.
E agora sim nós fazemos a soma das duas. Então vai aparecer o J' PU' DP mais o I' PUJ' DP. Então essa soma aqui, olha, é exatamente igual a DDT de UI', UJ'. E aparece, então, o produto das flutuações. Posteriormente, se a gente faz a filtragem, aqui aparece, então, esse termo filtrado, que é o próprio tensor de Boussinesq-Reynolds. Precisa tomar muito cuidado com a manipulação de todos os termos. E nós multiplicamos todos os termos por J' e por UI'. E ao fazer a soma, aí aparece a soma de termos que a gente tem que fazer toda a regularização. Então, vamos dar uma olhadinha nisso. Aqui apareceu, então, ó, todos os termos complexos. Termo transiente que a gente já viu. Aqui aparece o J' vezes o termo que estava lá, mais o I' vezes o termo. Aqui aparece, ó, 1 sobre ρ em evidência, o J' dP' dxi mais o I' dP' dxj. E assim por diante. Aparecem todos os termos. E agora a gente precisa de fazer a manipulação. Né? Como é que a gente faz isso? Aqui, olha, nós temos o I e o K. E aqui nós temos o J e o K. Então, a gente precisa fazer a decomposição disso. Substituir por, no lugar de UI, substituímos por UI barra mais o I', o K barra mais o K', menos esse termo, e no outro termo a mesma coisa. Temos lá o I', aqui fizemos a decomposição, e o termo que já estava lá. Bom, para a pressão, por enquanto a gente manteve como estava. Para o termo viscoso, também mantivemos. E para o termo, esse termo que aqui está, ó, esse termo, o que acontece? Aqui eu tenho o I', o K' barra. Como nós estamos trabalhando aqui com o conceito de média, que é um extremo da filtragem, então, esse termo pode sair deste operador. Pode sair deste operador. Esse termo aqui, ó, sai do operador. Aí vai sobrar o J' barra. O J' barra. E da mesma forma, aqui aparece o I' barra. Mas a média das flutuações é nula. Então, esses termos aqui desaparecem. Já desaparece. Observe que nós estamos mantendo aqui os termos gravitacionais, né? Então, aparece aqui a correlação o J'T' e o I', devido ao fato que nós multiplicamos todos os termos por o I' e o J' e somamos a equação. Apareceu, então, aqui a soma. Né? Bom, agora tem que continuar manipulando os termos. Aqui, por exemplo, ó, nós temos que fazer esse produto. Vai, então, resultar 4 termos. Aqui também resulta 4 termos. E depois nós vamos manipular as derivadas.
Então, vamos fazer isso com... aqui eu estou justificando por que deu zero. Ó. Por que deu zero? Por causa que esse termo aqui é um termo médio. Então, essa derivada pode sair do operador média. Agora, olha lá, nós fizemos a decomposição, então lá surgiram aqui 4 termos. Ó. 4 termos, 4 termos. E aqui tem o I barra, o K barra. Aqui também. Então, cancela o J barra, o K barra, com esse, que também cancela. Aí vai sobrar o J de XJ, desses 3 termos. E destes 3 termos. Nós vamos manipular. Agora, os termos de pressão, nós tínhamos lá o J' DP' da XI. Aí nós passamos o J' para dentro do gradiente. Mas aí sobra um termo. Sobra esse termo aqui, ó, que é P' DUJ' dXi. E se eu fizer a derivada desse produto de função aqui, vai ter o termo que já estava lá, que era o J' DP' dXi, mais esse termo, mais. Como eu escrevi aqui, olha, não tem esse termo, então tem que subtraí-lo. É a mesma coisa para esse, eu subtraio esse. Agora vamos olhar o termo difusivo. Também passamos o J' para dentro deste operador, passamos o I' para dentro do operador, e aí sobra esse produto cruzado, sobra menos ele para esse termo e menos ele para esse termo. Então, aparece 2 vezes. 2 vezes. E o termo gravitacional que continua sendo o mesmo. Bom, agora, se a gente olha esse termo aqui, olha. Esse termo. O J', e aqui o K'. Observe que esse UI barra pode sair deste operador. E esse UK barra também pode sair deste operador. E aí nós vamos passar o J para dentro da derivada e vamos subtrair termos, se necessário. Vamos passar também aqui neste termo o I para dentro da derivada e vamos subtrair termos. Então, é daí que apareceu, olha, esse termo, que é o próprio tensor, esse termo, que também é o próprio tensor, e vai aparecer aqui, olha, esse UK, que é aquele que eu falei que ia sair do operador. Aí tem aqui, ó, o J' vezes a derivada, mais o I' vezes a derivada. Então, isso aqui eu já posso ver que é a derivada de um produto. Né? Porque tem a soma aqui, olha. Então, se eu faço aí a transformação, vai aparecer agora isso aqui, olha. O K vezes o divergente das componentes do tensor. E observe aqui, olha, isso aqui é muito importante, o aparecimento aqui de uma correlação tripla. De onde que vem essa correlação tripla? Está vendo daqui, ó. Vamos localizar isso aqui. Está aqui, ó. Aqui já tinha o I', o K'.
Como aqui eu tenho o J, então, ao passar isso para dentro da derivada, ele vai aparecer multiplicando este termo e este termo. Aí aparece, então, a correlação de terceira ordem. É um momento de terceira ordem. Da mesma forma, aqui também, ó, junto com este, vai aparecer o momento de terceira ordem. Que é o que está aqui. Ok? Fizemos a manipulação lá com o pelinho, né? Na verdade, coloca a minha evidência. Eu tinha o pelinho vezes isso, mais pelinho vezes isso. Aí colocamos o pelinho em evidência. O que mais que a gente pode discutir aqui? Fizemos uma manipulação do pelinho com a derivada, fazendo aparecer aqui um delta de Kronecker. Né? Esse termo aqui vai ser diferente de zero quando K for igual a I. Quando K for igual a I. Aqui está faltando um sinal menos, um sinal mais aqui, ó. Sinal mais. E, bom, finalmente, então, pessoal, nós vamos ter aqui a equação já bem arranjada. Por quê? Temos aqui o termo transiente, temos aqui o K escalar ddxk aplicado ao tensor. Então, esse aqui é o transporte advectivo. Transporte advectivo de quem? Do tensor. Então, já temos um termo transiente, temos um termo de transporte e temos aqui um termo de transferência, né, de transformação, na verdade, um termo de transformação, o análogo também de transformação, só muda os índices, aí K, JK, JK e K. Tá? Por que tem dois? Devido à soma que foi feita lá atrás. Aparece aqui, agora nós colocamos tudo em evidência, ddxk, tudo aquilo que tem natureza de momento de terceira ordem, colocamos tudo junto. Isso aqui claramente é um momento de terceira ordem. Agora, aqui dá a impressão que é um momento de segunda ordem, mas tem que lembrar que P' é proporcional a um produto de flutuação de velocidade. Ele é proporcional a um produto de flutuação de velocidade. Como é que nós estamos somando coisas que dependem da velocidade? Eu tenho que imaginar o P' aqui como proporcional ao produto de velocidade. Então, vai aparecer uma correlação tripla também. Que é o J', o I', que dá algo de natureza tripla. E tinha que ser, porque senão eu não poderia estar somando. Eu não posso somar coisas de natureza diferente. Tomar um momento de segunda ordem com um momento de terceira ordem. Isso aqui é um momento de terceira ordem. Esse também é um momento de terceira ordem. Então, tudo isso aqui, pessoal, na verdade, representa fluxo turbulento da informação e o divergente do fluxo, que é o fluxo líquido. Então, dentro dessa chave, esse colchete, nós temos um fluxo líquido turbulento da informação que é objeto do balanço. Aqui, olha, o laplaciano do próprio tensor. Isso é a mesma coisa do divergente do gradiente do tensor, vezes a viscosidade molecular. Então, isso é o fluxo líquido difusivo molecular das componentes do tensor de Hebel. Este é um termo que nós vamos classificar e interpretar fisicamente, que depende aí de P' com o gradiente e o gradiente transposto da flutuação de velocidade. Esse é um termo que representa um processo de transformação também. E aqui o termo de transformação,
que está ligado aos efeitos gravitacionais. Então, em termos de manipulação dos termos, é isso que a gente conseguia fazer. Então, agora vamos dar a interpretação para cada um deles. E, primeira coisa, a gente relembra aqui que qualquer equação de balanço pode ser escrita nessa forma geral, que a gente propõe aí no livro. Taxa de variação da informação em questão, quem é ela? As componentes do tensor de Busnelski-Reynolds. E se eu pego lá, então, uma partícula de fluido, dentro dessa partícula, eu tenho uma dada quantidade dessa informação. E essa informação contida na partícula está mudando no tempo. Por que que muda? Porque existem processos de transporte dessa informação e existem processos de transformação dessa informação. Transformação dessa informação em outras informações correlatas. Então, essa é a forma geral da equação de balanço. Né? Qualquer equação de balanço na mecânica dos fluidos pode ser escrita dessa forma. Então, vamos enquadrar a nossa equação, que é uma equação importante, a equação de balanço para as componentes do tensor de Reynolds. Isso é um novo paradigma de fechamento do problema problema aberto, né, da turbulência. Então, um novo paradigma de fechamento. Então, vamos avançar, e aí vamos reescrever a equação nessa forma geral. Então, aqui nós temos o termo que representa a taxa de variação da informação, que é o tensor de Reynolds. Esse conjunto que está entre chave aqui, são todos os termos que representam fluxos líquidos da informação objeto do balanço, que são fluxo líquido advectivo, tá aqui, ó, o K d dxj aplicado ao tensor. Isso aqui é a mesma coisa que o divergente desse tensor. Porque eu posso passar o K para o interior. Vamos ver assim, aqui, ó, K e K. Para escoamento incompressível, né, du K dxk é zero. Eu posso somar zero e manipular. Se eu passo para dentro, fica divergente de um fluxo advectivo da informação, né? Assim, ó, posso reescrever isso assim. D dxk de D dxk de UK barra U I', UJ' barra. Então, observa que isso aqui é a informação de interesse. Componentes do tensor de Reynolds. Uma dada informação vezes uma velocidade, nos fornece um fluxo advectivo. E o divergente do fluxo advectivo é o fluxo líquido advectivo. Tá? Então, esse termo aqui, ó, que nós chamamos de A e J, é o fluxo líquido advectivo. Esse termo representa o fluxo líquido difusivo molecular. Nós estamos com a difusão da informação que é objeto do balanço. Então, esse é o fluxo líquido difusivo molecular. Já essa soma, DIJT, é o fluxo difusivo turbulento. Observa, o I, o J vezes o K. Então, é a turbulência transportando o próprio tensor. Os demais termos têm a mesma natureza. Então, essa soma representa o fluxo líquido difusivo turbulento. Nós já convertemos o que era não linear em um termo difusivo. Isso vai ter que ser modelado, tá? Porque observa que a equação de balanço é para um momento de segunda ordem.
E aqui nós temos 3 momentos de terceira ordem. Qual é a origem deles? É o termo não linear. Sempre que a gente deduzir uma equação de balanço para um momento de ordem n, vai aparecer, devido ao termo não linear, vai aparecer termos que são momentos de terceira ordem. Ok? Momentos de terceira ordem. E este termo aqui, olha, está também dentro do processo de transporte. Então, isso aqui vai ser o transporte difusivo, só que devido à flutuação de pressão. Flutuação de pressão. Então, todos esses termos têm natureza difusiva, melhor, têm natureza de transporte, termos de transporte. Tem transporte advectivo, difusivo molecular, difusivo turbulento. E os demais termos? São termos de transformação, envolvendo a informação objeto do balanço e outras informações correlatas. Por exemplo, esses 2 termos aqui representam a transformação de informações médias em componentes do tensor de Boussinesq-Reynolds. Então, o escoamento médio está alimentando a manutenção desse termo. Você vai estar extraindo do campo médio essa correlação de segunda ordem. Esse termo aqui é o que o pessoal chama de dissipação, e que, na verdade, é um processo de transformação viscosa. Você vai ter a transformação da informação objeto do balanço, transformação dessa informação em uma outra informação correlata, devido aos efeitos viscosos. E esse termo G e J representa processos de transformação de efeitos gravitacionais em componentes do tensor de Reynolds. Observe que tudo que está do lado direito vai justificar a taxa de variação da informação que é objeto do balanço. Ok?